Olá, pessoal. Eu sou o missionário William Shin da Igreja de Frankfurt, da Alemanha. E estou muito feliz por poder, pela palavra de Deus, me encontrar com vocês. Primeiramente, vamos ler a Bíblia e começar a pregação. Mateus, capítulo 18, Novo Testamento, Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15 eu vou ler. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o às igrejas. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Até o versículo 20 eu li. Alguns anos atrás, um jovem da nossa igreja, ele foi para a Coreia, né? E voltou e me trouxe um presente. Eu pensei, nossa, que presente será que é? Ele me trouxe mexericas. Uma mexerica que ele falou que comprou em Jeju. E o nome dele é Hallabon, né? Era a primeira vez que eu tinha escutado sobre essa mexerica Hallabon. E é uma mexerica muito gostosa e disseram que é muito cara também. E ele me deu uma, porque era caro, né? Aí eu comi aquela mexerica e realmente era muito gostosa. Porém, por só ter uma e dividir assim com a família, sabe, só minha família são cinco já. E eu descobri, nossa, tem essa coisa chamada Halabon, que era algo muito caro. E há um tempo atrás, eu estava pesquisando umas coisas pela internet e eu vi uma reportagem sobre um problema que existe nesse Halabon. Esse Halabon, ele é criado, uh, era de enxerto, né? Existe assim uma outra árvore de raiz muito forte, onde essa árvore da mexerica ela é enxertada e por isso que ela tem aquele tamanho e tem aquele sabor diferente das outras mexericas, né? Mas o problema é que no começo, sabe, é tão bonito, é tão gostoso, também dá muitos frutos, por isso eles vendiam no valor muito caro. Mas passando alguns anos, a quantidade de frutos começou a diminuir. Também a doçura da fruta começou a cair. Então, os agricultores que produziam aquela mexerica, já que não sabiam o porquê daquilo estar acontecendo com a fruta, eles só começavam a adubar mais para ver se crescia melhor, mas não resolvia esse problema. Então, pesquisadores, né, que trabalhavam nessa área fizeram isso, fizeram aquilo, eles começaram a questionar por que será que do nada esse fruto que é tão gostoso começou a produzir tão pouco e também a sua doçura caiu, né? Por que isso está acontecendo? E eles levaram a pesquisa adiante e acharam a resposta. E colocaram isso naquele noticiário. Eles colocaram assim o título: Não se preocupe mais, porque achamos a resposta, né? E o motivo daquele problema é que tem a raiz daquela outra árvore, né? Então, no meio dessa árvore cortada é que fazem o enxerto da árvore de mexerica. Aí, essa junção, esse enxerto é que dá aquele fruto halabon, né? Que é tão gostoso e é tão caro. Só que passando o tempo, essa, essa árvore da mexerica, pessoal, ela está recebendo, né, toda a seiva, todos os nutrientes ali pelo caule daquela outra árvore. Ela está sendo alimentada pelaquela outra raiz. Só que passando o tempo,
essa árvore de mexerica, o que que ela faz? Ela começa a brotar com a sua própria raiz. Então, a árvore de mexerica, ela começa a descer com as suas próprias raízes e ela começa a cobrir, meio que cobrir aquela raiz que estava sustentando ela. Então, ela passa a ter duas raízes. Uma é a daquela árvore que foi enxertada e a outra é a raiz da própria da árvore de mexerica. Então, já que existem duas raízes, né, trazendo assim seivas diferentes, o fruto começa a ficar estranho. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão saber sobre isso. Então, começaram a buscar saber sobre o resultado, como poder melhorar isso. Ah, o primeiro método, né, para resolver isso é cortar a raiz da mexerica. Tem que tirar essa própria raiz. E depois, já que a terra cobriu assim bastante aquelas raízes, não está visível. Por isso tem que cavar a terra para ver realmente a parte da raiz onde realmente começa a raiz e tem que deixar aquilo visível. Então, tomando essas atitudes, né, eles novamente começaram a produzir bons frutos, muito doces também. E os agricultores novamente começaram a lucrar com isso. E vendo essa história, eu pensei, caramba, as árvores são iguais ao ser humano, né? Sabe, até aquela árvore de mexerica, já que mostrou bons frutos, muito gostosos, o que ele começou a se mostrar? A sua própria raiz, como se ela produziu aquele fruto. As mexericas do ser humano é a mesma coisa. Como se eu tivesse produzido aquele bom fruto. Então começou a descer a sua própria raiz e começou a se enxergar como se ela havia produzido aquele bom fruto. Eu acho que no começo eu pensei, será que aquela árvore de mexerica deu esses frutos? Não, porque passou o tempo, os frutos começaram a se diminuir, a doçura sumiu. E o método para resolver isso é cortar a raiz daquele enxerto. Porque não pode se alimentar aqueles frutos pela raiz da própria árvore da mexerica. Não pode ter duas raízes. Tem que ser cortada toda a raiz da árvore de mexerica e aquela outra árvore, que é a receptora, né? Ela tem que alimentar. Aí pode ser produzido aquele fruto tão bom, tão gostoso. E para essa raiz ficar exposta às pessoas, tem que cavar a terra para que todos possam enxergar. Aquela é a raiz certa, né? Fazendo isso, eles puderam resolver esse problema. Eu vi isso naquela notícia. Pessoal, fé. Como nós podemos ter fé no coração? Como nós podemos ter a fé? Pessoal, a fé jamais vai ser produzida por nós mesmos. Hoje a ciência está muito evoluída. Não tem nada que o ser humano não consiga criar, não é verdade? Os carros hoje em dia também tem aqueles. Já andaram em carros que são inteligentes, né? A gente entra lá, senta no lugar do motorista, mas a gente não precisa dirigir. O carro vai por si. Tem carros assim hoje. O mundo se desenvolveu, né? Evoluiu. Não dá mais para se comparar com antigamente. Está muito à frente. E não há nada que o ser humano não consiga criar hoje. Só que, ser humano, por mais que ele seja grandioso, uma coisa que o ser humano não é capaz de fazer é produzir vida. O ser humano, você já viram algum ser humano produzir vida? Só na Terra existem muitos seres viventes, animais, plantas, peixes, seres humanos. Então, no planeta Terra, existem, sabe, milhares de espécies, porém nenhuma espécie
consegue produzir a vida. O ser humano não produz a vida. O ser humano não pode produzir a vida numa folha, numa pequena folha, por exemplo. Pode ser algo sintético, mas que realmente pareça uma flor. Hoje em dia é muito difícil, né? Você distinguir o artificial do original, sabe? Aquelas flores artificiais, eles colocam até a gota d'água ali. Então, se você vê de longe, você não consegue distinguir se é artificial ou é verdadeiro, né? Mesmo se tocando de vez em quando fica difícil. Só que a vida não é produzida, o ser humano não é capaz de produzir a vida. A vida, ela gera de outra vida, mas ela não produz por si só. A vida, ela é passada dos pais. Ou seja, por exemplo, se eu existo hoje, é porque existiram pais que me produziram. Meus pais já faleceram. Mas é certo que existiram pais que me geraram. Eu acho que muitos de vocês não puderam, assim, conhecer os pais, né? Tem pessoas que não conheceram os pais. Porém, mesmo assim, a nossa existência é a maior prova de que nossos pais existem. A fé é assim. Se nós vermos no livro de Romanos, capítulo 1, fala que nesse evangelho se manifesta a justiça de Deus de fé em fé. Pessoal, de fé em fé a Bíblia fala. A fé tem que ter um antecessor. Se não tiver o meu antecessor da fé, eu não posso ter um progresso na fé. Não existe esse pós. Na Europa, no ano de 2020, né, neste último ano que passou, nós ganhamos muitos pastores por meio do CLF. E os pastores participando do CLF por um ano, sabe, por causa da corona, nós não pudemos ter nenhum tipo de atividade, né? Ficou muito difícil encontrar com as pessoas. Por isso, pela internet, a nossa missão fez o CLF, fez a grande conferência, também o culto de Páscoa. Fazendo tudo isso pela internet, aqui na Europa nós transmitimos pelo Zoom e nós nos contactamos com muitos pastores. E esses pastores, por todo o ano passado, eles acabaram acompanhando, né, escutando a pregação da nossa missão. Então eu acabei, né, criando uma amizade com eles, conversamos muito. E ultimamente, agora no mês de dezembro, eu novamente conversei com eles e eu até cumprimentei agradecendo, né, pelo ano que passou. E eu falei, espero que ano que vem nós possamos com mais proximidade, mais força pregar o evangelho. E um dos pastores disse assim para mim, que ele havia participado do CLF, escutou muitas palavras, e que tudo era muito bom. Porém, parece que só fala de salvação. Seria bom se vocês falarem de outra coisa. Vocês falam de remissão de pecados, como nossos pecados são lavados. Parece que vocês falam muito disso. E, sabe, eu fiquei assim, né, observando o que ele estava dizendo. Eu acho que ele estava pensando assim: vocês só sabem sobre a remissão dos pecados, eles não sabem explicar como nós devemos ver depois da salvação. Eu acho que ele tinha essa dúvida no coração. Por isso eu falei para ele. Sim, o pastor Oxo Park, já que ele está pregando ali para milhares de pessoas, de básico ele vai pregar o evangelho. Mas se nós escutarmos a pregação do pastor Park, ele não fala somente de evangelho. Ele sempre fala de como ele viveu pela fé. Tem muito da vida pela fé na pregação dele. Pessoal, como é que um cristão que recebeu a salvação deve viver? Na Alemanha, né? Quando Martinho Lutero fez a reforma religiosa, ele falou: o meu justo viverá por fé. Por meio dessa palavra, né, Martinho Lutero passou por uma grande mudança no seu coração e ele fez aquela reforma protestante. Pessoal, aqueles que receberam a salvação
que pelo sangue de Jesus Cristo receberam a remissão dos pecados, qual é a vida que eles devem ter? O meu justo viverá pela fé. Mas, pessoal, essa fé, como é que nós podemos viver pela fé? Sim, como é que nós podemos viver pela fé? A fé tem que ter um antecessor. Para eu poder viver pela fé, para eu poder aprender a fé, antes de mim, tem que ter alguém que teve a fé, que experimentou a fé e que sabe da fé. Pessoal, a fé não vai surgir pelo seu próprio esforço, pela sua dedicação. Por quê? O mundo da fé, ela pertence a Deus. É algo impossível para o ser humano perceber. Tem que ter alguém que pregue a fé. Por isso que a Bíblia fala, é de fé em fé. E eu expliquei para ele como eu aprendi a fé. Quando eu estava no seminário, eu estava com 25 anos naquela época. Eu também já se fazem, acho que 25 anos, né, que saí do seminário. Que eu tô hoje com 50 anos. Mas quando eu estava no seminário, eu passei por uma grande dificuldade. Tive um problema, né, uma dificuldade. Mas por mais que eu tentava resolver, não se resolvia. E no meu coração eu fiquei muito preocupado, muito decepcionado e assim, por não ter a fé no coração, eu comecei a ficar com muita dúvida. Ai, calma aí, será que eu recebi a salvação mesmo? Será que a Bíblia é realmente a verdade? Será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, por que eu estou passando por essa dificuldade? Sabe, depois de tanto tempo frequentando a igreja, por ter encontrado uma dificuldade, todo tipo de desconfiança, todo tipo de pensamentos ruins começou a preencher meu coração. Eu não sabia como resolver o problema em si. Eu estava sofrendo, muito preocupado, só que um dia, assim, quase de madrugada, o pastor Parker, ele passou do meu lado, ele me viu. Ele viu o seu discípulo, né, preocupado ali, cheio de angústia. E ele me chamou, ei, irmão, ô, vem aqui. E eu falei, sim, pastor, e corri para ele. E a primeira coisa que ele me disse foi, ei, você glorifica a Deus. E eu tomei um susto com aquilo. Pessoal, eu frequentei a igreja desde quando pequeno, desde quando criança. E eu também louvava a Deus ali. Só quando é que nós louvamos a Deus? Quando nós temos alegria, né? Na verdade, quando nós temos gratidão. Só que eu estava em grande dificuldade. Só que quando eu recebi a resolução com a alegria e a gratidão daquilo, eu louvo a Deus. Só que naquele momento, eu não tinha um pingo de alegria. Não, Deus não tinha resolvido o meu problema. E eu não tinha nenhum desejo de querer, sabe, louvar a Deus. Só que o pastor Park, sabendo melhor do que ninguém da minha situação, ele falou: ei, irmão, louva para Deus. Eu fiquei sem palavras. Sabe, eu entendi, mas eu fiquei sem palavras. Oi? E eu fiquei, sabe, não sabia mais o que falar para ele. Do que será que ele tá falando? E o pastor, ele falou: você, ó, leia na Bíblia. Quem é que escreveu os Salmos? Eu sei. Ah, Salmos foi escrito por Davi. Sim. Então, o livro de Salmos é um cântico que Davi cantou para Deus. É um louvor. Pessoal, vocês sabem disso? Salmos é um louvor, né, escrito por Davi. Então, você sabe quando Davi louvou a Deus? Quando tudo estava em abundância? Quando tudo estava sem problema nenhum, quando ele estava ali na riqueza, em paz, no seu palácio, quando tudo estava dando certo? Não, não foi nesses momentos que Davi escreveu os Salmos. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, quando ele foi traído por aqueles que ele confiava, quando seu filho estava querendo matá-lo, quando ele estava naquele tremendal de lama. Coisas que são incompreensíveis, sabe? Quando ele estava entre a vida e a morte, naquelas condições, Davi
louvou a Deus. E assim o pastor Park foi embora, falou isso e foi. E depois que o pastor Park foi, eu me sentei, comecei a pensar e fazia sentido. Aquilo que ele dizia estava certo. Então eu abri a Bíblia, li o livro de Salmos. Ah, é verdade, Davi. Eu já havia lido o livro de Salmos várias vezes, mas nunca havia pensado dessa forma. Quando Davi estava em alegria, com gratidão, né? Ele pegou sua harpa e louvava para Deus. Eu pensava assim. Eu nunca havia pensado em Davi na dificuldade, perante a morte, na desesperança, louvado a Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. Só que lendo a Bíblia, as palavras do pastor estavam certas. Então, naquele dia, no meu coração, pela primeira vez, eu descobri que a minha vida era diferente da de Davi. Até então, nem isso eu sabia. Como Davi, naquelas condições, pôde louvar a Deus? Eu, perante um pequeno problema, já. Pessoal, o que é um louvor? Quando você está naquela preocupação, naquela angústia, naquele medo, naquela insegurança em relação ao seu futuro, naquela desconfiança, quando aquelas escuridões estão pesando no nosso coração, nos dando aquela insegurança. Pessoal, os problemas que Davi passou não se comparam com os problemas que eu estava passando. Perante tamanhos problemas, como é que Davi pôde louvar a Deus? Eu pensei. E lendo a Bíblia, pensando sobre isso, eu achei a resposta. Ah, é por isso. Essa é a diferença entre eu e Davi. Davi creu na promessa de Deus. Ele creu na salvação de Deus. Davi, quando ele era pastor, Samuel, ungiu a cabeça dele com óleo. Depois que ungiu ele falou que Deus iria o estabelecer como rei de Israel. Davi, sabe, aquele óleo que foi derramado em sua cabeça, aquela promessa que foi dada a ele. Pessoal, na Bíblia, o óleo representa o Espírito Santo, mas também representa a promessa, a vontade de Deus que é imutável. Então, Davi, ele cria na unção que Deus deu a ele. Deus me prometeu. Deus é que me ungiu. Deus disse que eu vou ser rei. O rei, por mais que o rei Saul esteja me perseguindo, querendo me matar, por mais que soldados estejam me procurando, e eu tenha muitos inimigos ao meu redor, se eu morro hoje, a promessa de Deus não tem como se cumprir. Deus, ele prometeu que vai me colocar como rei. Então, com certeza, dessa situação, desse problema, Deus, ele vai me resgatar. Davi sabia que Deus iria o resgatar. O Senhor é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Eu estou sim em dificuldade, eu estou no problema, mas com certeza Deus vai me resgatar disso. Ele creu nisso, pessoal. Então, se Deus vai me resolver, vai me resgatar desse problema, e depois que eu sair desse problema, depois que tudo isso for resolvido, se eu for louvar a Deus aí, não há diferença entre mim e aquela pessoa que não crê em Deus. É isso. Se Deus vai me resgatar de qualquer forma, eu não quero louvar a Deus depois que eu for resgatado. Vamos louvar a Deus agora. Pessoal, isso é fé. Pessoal, isso é a pessoa que crê na promessa de Deus. Aquela pessoa que crê em Deus, aquela pessoa que crê na promessa de Deus, não espera a situação mudar. Não espera a situação mudar. Eles creem na promessa de Deus e mesmo dentro daquela situação, o seu coração se liberta primeiro.
Na situação, ele sabe louvar a Deus. Naquele dia, sabe, eu percebi que eu era diferente de Davi. Eu pude enxergar isso. Por isso, no meu coração, vamos tentar fazer, sabe, isso que o pastor me pediu. Por quê? Eu não tinha métodos para tentar fazer alguma coisa, não dava certo. Vamos fazer o que o pastor está falando. Como Davi, vamos louvar a Deus então. O pastor falou para mim, ei, irmão, louva para Deus. Sabe, pensando agora, realmente naquela época, o pastor Park, sim, ele me repreendia, ele me interferia. Sabe, ele me interferiu, me repreendeu ali na frente de todo mundo, mas o que tinha dentro do coração dele? Ele queria nos ensinar a fé. Eu esperava que a situação melhorasse, que eu mudasse um pouco. Aí, depois do trabalho de Deus acontecer, sabe, eu esperava isso. Só que o pastor Parker estava muito lamentado vendo isso, porque nós não sabíamos a fé. Pessoal, eu frequentava a igreja desde criança e eu estava com 25 anos no seminário, então por mais de 22 anos, quase 25 anos eu frequentei a igreja, mas aquele que não sabe da fé, não sabe da fé. Não é por você frequentar muita igreja que você sabe da fé. A fé você consegue ter quando se encontra com alguém que teve a fé. Se você não encontrar alguém que tenha fé, pensa que ter o conhecimento da Bíblia é fé. Trabalhar na igreja, você ofertar na igreja, seguir a igreja, acredita que fazer essas coisas é a fé, vive nesse mal entendido. Naquele momento, o pastor queria nos ensinar a fé. Não espera a situação mudar. Creia na palavra de Deus. O que a palavra está dizendo? Siga essa palavra e se mova conforme ela. Então, chegamos no sábado. Eu estava em Daejeon, na igreja de Hanbat. E eu falei com alguns jovens da igreja. E eu acho que eu fui com 5, né? Chamei umas 5 pessoas. E naquela época, a região de Daejeon era um lugar muito bem movimentado. Nós fomos lá para estação de Daejeon. Levamos um violão. E a gente começou a cantar, né? Desde, cântico de criança, a gente começou a cantar ali na frente da estação de Daejeon. E eu sou muito tímido. Hoje, minha característica mudou bastante, mas eu sou muito fechado, eu sou muito tímido, eu não tenho facilidade de estar perante as pessoas, principalmente você cantar perante as pessoas, nossa. Só que naquele dia, estávamos assim numa prova musical, né? Estava perante o público ali, cantando. Estava chegando a minha vez, eu estava muito nervoso. Eu pensava, e agora? O que eu faço? Sabe, eu não conseguia cantar de tanto tremer. Só que chegou na minha vez, não tive jeito, né? Eu tive que cantar, nem lembro como. Mas depois que eu cantei, voltei, o pessoal perguntou, ei, você é do signo de cabra? Por que você canta assim, né, tremendo? Porque eu tava tremendo muito. Eu tremi tanto que minha voz saiu assim, Realmente eu tinha muito receio, né? Tinha muito medo de estar perante as pessoas. Tá, mas vamos fazer o que o pastor pede. Eu tô nessa dificuldade agora. A minha situação não mudou. Mas vamos louvar a Deus, né? Crendo na ajuda de Deus. Naquele dia, por 1 hora, realmente perante as pessoas, eu louvei. E no meu coração eu pensei, Deus, olha, eu estou orando. Eu creio que Deus vai me ajudar também. Só que, pessoal, aconteceu algo incrível, muito incrível. Eu, na minha vida, desde a minha infância, eu frequentei igrejas. Foi a vida inteira, né? Mas pela primeira vez na minha vida, eu senti que Deus estava do meu lado. Eu senti que Deus estava próximo aqui do meu lado, me ajudando, e que esse meu problema, Ele resolveu. Eu vi Deus resolvendo aquilo, resolvendo de uma forma muito agradável, me salvando daquilo. E assim, no seminário,
Eu acabei me casando depois disso, a minha atual esposa, né? Depois eu fui enviado e comecei o ministério. Já se passaram mais ou menos 25 anos, né, que eu estou ministrando. E uma coisa que eu posso falar para vocês, pessoal, no seminário foi um caso pequeno, mas meio daquele fato, por meio daquela pequena comunhão com o pastor, eu pude experimentar um pouco. Ah, isso é fé. Não é que eu, sabe, eu sou um expert na fé, que eu sei tudo. Não. Eu experimentei um pouquinho. Ah, a fé é algo independente da situação. Não precisa a situação mudar. Basta eu crer na promessa de Deus. Então, Deus, ele trabalha. Então, ministrando desde então, por mais de 25 anos, eu cometi muitos erros, sabe? Eu tropecei várias vezes. E passei por muitas dificuldades durante o ministério também. Porém, no começo, sempre quando eu encontro um problema, uma dificuldade, eu me esforço para tentar resolver, só que não dá. Tem coisas que eu consigo, tem muitas coisas que não consigo. Então, no meu coração, me recordo daquela época. É verdade. O pastor Park falou para eu crer na palavra. Então, eu abro a Bíblia, eu busco o que Deus está dizendo. E perante esse problema, em relação a isso, o que será que Deus está dizendo? E o pessoal, uma coisa incrível, que tudo que eu passei agora, até agora, toda a resposta de todos os problemas que eu passei até agora estavam escritos na Bíblia, tinha a resposta de tudo na Bíblia. Lendo a Bíblia, ou escutando a pregação de um outro pastor, ou durante uma oração, toda a resposta estava dentro da Bíblia. Por isso, no momento que eu acho a resposta, independente da situação, eu vejo o que está escrito na palavra de Deus e começo a seguir aquilo. Só que de uma forma incrível, por mais que eu passei por muitas dificuldades e me encontrei com muitos problemas, mas em todas elas, realmente Deus esteve comigo. Ultimamente as pessoas me perguntam, como você é tão corajoso? Pessoal, você ser corajoso é a característica de um cristão. Isso é um dom de nascença. Pessoal, o cristão não tem como não ser corajoso. Por quê? Em tudo que nós fazemos, Deus está junto. Tudo que nós passamos, o Senhor está junto. Quanto mais nós percebemos isso, vai ter aquela coragem, é natural. Tá certo, pessoal? Só eu sou corajoso, será? Pessoal, a minha característica, a minha personalidade, eu sou tímido, eu sou muito fechado, eu sou muito fraco. Mas, em tudo que eu passei, eu vi Jesus Cristo do meu lado, me ajudando, me conduzindo. Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade. Agora, sabe, aquilo não me preocupa mais. Ah, como será que Deus vai resolver isso agora? Como será que Deus vai me ajudar nisso? Surge isso dentro de mim. E Deus realmente se põe à frente, ajuda e resolve os problemas. Vindo aqui para a Europa, já se fazem mais de 10 anos. Antes de eu vir aqui para a Europa, né, eu fui missionário nos Estados Unidos e depois eu vim aqui para a Alemanha. Há 10 anos atrás eu vim para a Alemanha, em 2011, no mês de fevereiro, né? Estamos agora, são quase 12, quase 11 anos. Quase 10 anos, né? Então, estando esses 10 anos aqui na Alemanha, passei muitas dificuldades. E eu percebi que a Europa não é um lugar fácil de ser um missionário. Tive muitos problemas, passei muitas dificuldades, mas no meu coração eu não senti tanto essa dificuldade, tanto esse problema. Porque eu sempre senti que Deus estava comigo. Ah, então Deus vai me ajudar nisso, Deus vai resolver. Eu sentia isso. Só que quanto mais o tempo passava, eu passei por uma dificuldade muito grande. A maior dificuldade que eu passei no meu coração é que anualmente aqui na Alemanha nós fazemos o acampamento mundial, né? O pastor Park vem
para a Europa e nós fazemos o acampamento e a maioria aqui é na Alemanha. E quando fazemos o acampamento na Alemanha, nós temos que gastar muito dinheiro, temos que investir muito tempo também. E fazendo o acampamento aqui na Europa, não é fácil reunir as pessoas. Mesmo indo para as universidades, né, divulgando, já tentei de tudo. Fiz Korean Camp, sabe? Fui nas universidades, já tentei de vários jeitos, mas reunir as pessoas realmente não é fácil. Isso foi a maior dificuldade. Reunir as pessoas é difícil. Só que mais difícil do que isso é, é um conflito entre pastores, entre os ministros, né? Quando eu vim aqui já tinham muitos pastores, muitos ministros aqui na Europa. São cerca de 20 missionários tem aqui na Europa. Então, os nossos corações não se, sabe, não se batiam. Por exemplo, quando nós fazíamos o acampamento, acabamos tendo muitos gastos e depois do evento, sabe, a gente sente que tem que ter um trabalho de Deus, tem que ter frutos ali, mas a gente não sente que aquele evento está se desenvolvendo e não vemos os frutos que nós esperávamos ter. E passando um tempo, os ministros começaram a meio que jogar todo o peso para a Alemanha. Ah, o problema está na Alemanha, os pastores da Alemanha que é problema. O pastor William Shin, ele está conduzindo o acampamento de uma forma errada, por isso não está dando certo. O pessoal estava com esses sentimentos. Porque os pastores também, eles dão seu coração, eles se dedicam, eles ofertam, eles trabalham junto, oram, mas não dá, não é certo. E eu também queria, sabe, demonstrar um bom trabalho, mas não dá certo. Não é por falta de vontade. Dependendo de Deus, realmente dependendo do Senhor, anualmente nós fazíamos o acampamento. Só que não tínhamos, né, tantos frutos quanto o trabalho de Deus, né, que nós esperávamos. Então, os ministros ao meu redor começaram a ficar com muita murmuração no coração. E assim a Europa começou a se dividir. Tipo, tinha o grupo da Alemanha, né, né, e tem outro grupo, é os contra a Alemanha. Ou seja, todos os países menos a Alemanha contra os ministros da Alemanha. Então, mais do que o acampamento, para mim, isso era difícil. Pessoal, vocês devem saber disso. Uma coisa que tira a força dos missionários não é outra coisa. É não ter o mesmo coração, não ter confiança entre um e outro. Pessoal, isso é muito exaustivo. Na frente não fala, pela na frente assim, não falam nada. Agora, pelas costas, eles reclamavam muito. Aí no final das contas eu ainda escutava sobre isso. Olha, isso e aquilo, ó, o pastor O fez errado nisso, ó, o pastor Yonshin. E pra falar a verdade, não tem nada de errado. Quando eu escutava, realmente estavam certo. Só que esse problema estava causando divisão entre nós. E, sabe, o ápice disso foi há 2 anos atrás. Eu fui lá no acampamento mundial. Fui ao acampamento mundial. E não haviam passado muitos dias. O pastor Park havia tomado o carro, né? E junto com o tradutor estava indo para o Sbaboda, aquele musical, né? E haviam me selecionado para ir junto com o pastor Park. Eu não tinha passado, fazia muito pouco tempo que eu havia ido para a Coreia. E eu, que sou jovem comparado ao pastor Park, estava sentado no banco de trás e o pastor Park dirigindo. E ali no carro eu acabei falando da situação da Europa para o pastor. Pastor, fala a verdade, eu tô com o coração difícil. Mais do que outra coisa, eu não sei como resolver esse conflito que tem entre os ministros. Passando o tempo, eu pensei que isso ia melhorar. Que o nosso coração ia se unir, que nós iríamos ser um, que nós teríamos um grupo. Mas mesmo passando o tempo, pastor, eu sinto que o nosso coração está se afastando cada vez mais. Eu também já não sei o que fazer.
Eu acho que eu não tenho fé, pastor. E assim eu falei, né, me expressei com toda a sinceridade pro pastor Park. E o pastor Park, dirigindo, ele falou assim pra mim: Ó Deus, ele quer estabelecer igrejas na Europa. Aí que eu tomei um susto. Já que ele falou tão baixinho, eu pensei que eu tinha escutado errado. Deus quer o quê? Estabelecer igreja na Europa? Na Europa? Eu sentia que as igrejas que já estavam na Europa estavam se desequilibrando. Agora pareciam que ia tudo se desfazer. Só que o pastor ele falou: Ó, Deus está querendo estabelecer novas igrejas na Europa. E eu pensei: Oi, pastor? Eu perguntei de novo, né, se era aquilo mesmo, porque eu pensei que eu tinha escutado errado. E ele falou de novo: Deus quer estabelecer igrejas na Europa. Eu falei: Sim. E naquele dia, por duas vezes o pastor ele falou para mim. Ele falou aquela história do pai e o filho, né, que estavam viajando no deserto. O pai e o filho estavam numa viagem no deserto, eles acabaram se perdendo e o pai estava seguindo para o norte. Só que um dia, né, eles se depararam com um túmulo. E no momento que viram aquele túmulo, a criança ficou completamente desesperançosa. Pai, acabou, agora já não temos mais para onde fugir. Então acabou a vida para aquela criança. Mas o pai falou, filho, que isso? Olha, pai, olha aquele túmulo. Esse homem também com certeza se perdeu como nós. E ele morreu. Pai, nós também iremos morrer aqui. Só que o pai, ele falou, filho, é agora que nós vivemos. Tá bom, vamos supor que conforme o que você disse, ele se perdeu e morreu. Mas ele morreu e ele vai se enterrar ali? E ele vai fazer o seu próprio túmulo? Quer dizer que alguém fez um túmulo para ele. Isso quer dizer que aqui próximo tem uma vila, tem algumas pessoas morrendo. Nós seguimos até agora sempre a nascente do sol. Eu já me perdi várias vezes, eu sei. Se nós seguirmos esse sentido, tem a vila. Nós estamos vivos, nós iremos viver. E o filho, quando escutou a voz do pai, tinha razão. Novamente, o filho teve esperança, e quando eles continuaram a caminhar, apareceu uma vila, né, e eles puderam sobreviver. O pastor Park contou duas vezes essa história para mim naquele dia. No meu coração, a igreja da Europa parecia que estava se desfazendo, ela estava se, sabe, se distanciando. Só que o pastor Park falou: não, Deus quer estabelecer igrejas na Europa. Aí, terminando o acampamento mundial da Coreia, né, eu voltei novamente para a Alemanha. E no mês de agosto daquele ano, nós fizemos um retiro ali na Alemanha. E um missionário me ligou: Pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei: claro, pode vir. Ele tomou um avião e veio. E durante o retiro, sempre que nós tínhamos um tempinho, a gente compartilhava, né, o nosso coração. E ele falou assim, de coração aberto. E ele falou muitas coisas. E uma vez, ele me fez uma pergunta: Pastor, fale com sinceridade. O quê? Pastor, tá, tira esse negócio de fé. Seja sincero. Pastor, o acampamento é difícil, não é? É difícil fazer o acampamento ou não? Porque ele me enxergava, sabe, muito difícil. Ele falou que sentia que eu estava muito difícil. E eu falei: Pastor, você não sabe da história do evangelista Shimon Zó, por exemplo? O pastor Oksu Park fez aquela comunhão com o pastor Oksu, com o evangelista Shim. Ele bebeu por 20 anos. Irmão, você é perfeito ou não? Abriu o livro de Hebreus, capítulo 10. Tendo sido justificado de uma vez por todas, né? Aperfeiçoou para sempre. Irmão, você é perfeito ou não? Ei, pastor, como é que eu sou perfeito? Mas o que a palavra está dizendo? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre e todos estão sendo santificados. Na palavra eu sou perfeito. Então, você é perfeito ou não? Não, pastor, mas como é que eu vou ser perfeito? O que a palavra está dizendo? Pessoal, vocês conhecem a história, né?
Então, acho que a gente já escutou, sabe, que já esquentou nossa orelha de tanto escutar isso. E eu conversei sobre essa história com aquele pastor. Olha, o pastor Park, fazendo comunhão com o evangelista Shimon Zop, ele falou isso. Irmão, vá, você bebeu um copo de bebida agora, tá bom, você bebeu, só que no momento que você descer aquele copo, você fala, mesmo assim eu sou perfeito. Isso é fé, irmão. Vocês se lembram disso, pessoal? Por isso, hoje, o missionário Shimon Zop, ele é ministro, ele é pastor, ele parou de beber e ele vive uma vida muito abençoada. E eu falei para aquele missionário, o que nós aprendemos do pastor Park? A gente pode até chegar a beber, mas quando descer o copo, mesmo assim eu sou perfeito. O sangue de Jesus Cristo me aperfeiçoou. Isso não é fé, missionário? Pastor Park, ele nos ensinou isso. O nosso acampamento, sim, tem momentos que é difícil, é cansativo, pelas pessoas não virem, não participarem, as pessoas não recebem a salvação, nós não vemos aqueles frutos o quanto nós investimos. Só que nós, depois que terminamos o acampamento, descemos essa taça do acampamento mundial e nós falamos: o nosso acampamento é perfeito. Amém? O acampamento aqui da Europa é perfeito. Pessoal, como esse acampamento é o da Europa? Não, é o acampamento do Pastor Park, é o acampamento da Missão Boa Notícia, é o acampamento do Senhor Jesus Cristo. Então, isso pode ser falho? Pessoal, nosso acampamento mundial é perfeito. Eu falei isso para ele. Ei, missionário, o que nós aprendemos do Pastor Park? Aí depois ele me contou que naquele dia, depois de ter conversado comigo, ele sentiu como se tivesse tomado um tapão na cabeça. Ah, essa é a diferença entre mim e o pastor Oyong-shin. Eu também, já escutei muitas vezes do pastor Park sobre o missionário, o evangelista Royong Shimon Sop. Eu até utilizei na minha pregação, mas eu nunca criei na história dele, né? Ele falou que refletiu isso. Ele nunca creu que o acampamento era perfeito. Só que, olha, o pastor Oyong-shin, ele, conforme a palavra, ele crê na palavra. Nesse trecho, nesse momento, o coração dele se quebrou. E uma coisa muito gratificante é que ele enxergou o seu erro. Ah, eu sou pastor, eu sou missionário, mas eu sou a pessoa que prega o evangelho, mas eu sou uma pessoa que conheço superficialmente a palavra de Deus, mas não uma pessoa que acredita na palavra de Deus. Ele nunca considerou aquele acampamento perfeito. Ah, o nosso acampamento, isso é problema. Aquilo é problema. O missionário Yongxin é problema. O nosso acampamento, isso é problema. Sempre estava vendo os problemas, ele via, pensava nos problemas, tentava resolver os problemas. Só que naquele dia ele enxergou a sua pessoa sem fé e o seu coração foi quebrado. E desde então o coração dele mudou. Desde então, sabe, ele sempre me acompanhou de coração. O incrível, pessoal. Já que esse missionário começou a unir o coração comigo, os outros missionários também começaram a se unir e Deus começou a fazer grandes trabalhos na Europa. Pessoal, hoje nós lemos o livro de Mateus capítulo 18, no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai agui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Tchau, tem momentos que nós, né, que cometemos um pecado, nós cometemos uma maldade, cometemos um erro. O que é isso? Nós cometemos um erro, uma maldade, um pecado. Esse momento, o que representa? É a oportunidade, é o momento da igreja nos conquistar. Pessoal, sabe quando é que nós podemos nos unir com a igreja? Sabe quando nós podemos pertencer à igreja? Não é quando estamos fazendo bem. Quando eu erro, quando eu peco, quando o meu ser inútil
Nossa, até hoje eu vivi seguindo a minha sabedoria, a minha visão, mas isso é inútil, isso é em vão. Quando descobrimos isso, e quando paramos de escutar a nossa voz, e quando escutamos aquele irmão, né, que está nos repreendendo, a voz da igreja que está nos conduzindo, a igreja consegue nos ganhar. Nosso coração se torna um com a igreja. Pessoal, veja no versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Pessoal, é importante vocês orarem sozinhos. Começando este ano, né, de 2021, o pastor falou para nós orarmos, né? É muito importante nós orarmos sozinhos, porém, aqui fala, né? Quando duas pessoas sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Só a coisa que Deus mais se alegra é quando nessa terra eles entram em acordo. Duas pessoas unem os seus corações. Então o que a Bíblia fala? Se lhes há concedida por meu Pai. Então quando nós oramos, não orem sozinho. Duas pessoas tentem unir seus corações. Só unam o seu coração com a igreja. A coisa que Deus mais se alegra é nós nos unirmos com a igreja. Descobrindo a nossa inutilidade, a nossa insensatez, percebendo as nossas falhas, deixando de lado o nosso coração e aceitar a voz da igreja. Isso une, se torna um. Então, o que pedirem, a Bíblia fala que Deus, o Pai, atende. Só a coisa que Deus mais se alegra é quando na terra os irmãos se unem com a igreja. A coisa que Satanás mais teme também é a nossa união. Por quê? Quando nós unimos o nosso coração com a igreja, Satanás sabe muito bem o que vai acontecer por meio de nós. Tudo que nós pedirmos, Deus, o Pai, concede. Então Satanás tem medo disso. Por isso Satanás, de qualquer forma, quer impedir que o nosso coração não se una, quer impedir que o nosso coração se una com a igreja. E o que ele utiliza para isso? O nosso correto. Nós sermos o correto, nós sermos o certo, o meu pensamento, o que enxergo, o que eu experimentei. Essas coisas, por meio disso, já que nós sentimos que estamos certos, que o nosso julgar é certo, a gente não consegue deixar aquilo de lado. Nós não conseguimos jogar fora e nós não conseguimos nos unir com a igreja. Pessoal, uma pessoa que recebeu a salvação, a mais infeliz, é aquela que nunca deixou o seu próprio coração e nunca se uniu com a igreja. Por meio dele, a igreja não é manifestada, o poder de Deus que tinha que ser manifestado não aparece, vive dessa forma e acaba a sua vida. Só ano passado, realmente Deus fez muitos trabalhos aqui na Europa. Foi muito incrível. Principalmente, sabe, Deus nos permitiu muitos pastores. Esses pastores, escutando a pregação do pastor Park, ficavam muito surpresos. Nossa, quando a gente escutou pregação assim? Ainda existem reuniões assim? Onde os pastores se reúnem e puramente pela palavra de Deus eles, sabe, se unem? Muitos pastores me enviaram mensagens de gratidão, né? Dentre eles, um pastor da Hungria. Ele me disse assim, pastor O, durante um ano eu entrei no Zoom, né? Ele participou das nossas reuniões, ele escutou nossa pregação e eu pedi um feedback para ele. E ele falou assim: primeiro, quando ele entrou no Zoom, ele ficou assustado. Primeiro, por quê? Nosso evento estava muito organizado.
Não é aquela coisa, sabe, bagunçada do jeito que foi. Não. É, tem tempo, quando acaba o tempo, passa para a próxima etapa, e as pessoas que participam também, todos estavam sentados com uma roupa adequada, e tudo estava acontecendo no seu horário, e, sabe, era tudo muito organizado, e ele elogiou isso. E depois, a pregação do Pastor Park, e também os testemunhos, o louvor do Coral Graças. E ele pediu isso para mim, pastor, ô, na Europa, sabe, seria bom vocês ensinarem esse ambiente, esse clima que vocês têm na igreja de vocês aqui nas igrejas da Europa. Nós precisamos disso. Por quê? Porque aqui na Europa os pastores são muito próximos dos irmãos. Eles são muito próximos. Isso não é ruim. Mas quando o pastor quer fazer um trabalho, olha, vamos fazer isso, irmãos, vamos fazer isso. Quando o pastor, sabe, quer tomar essa frente, não tem hierarquia. Ah, pastor, isso aqui eu não concordo. Isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser feito assim. Então, só para eles chegarem no acordo, demoram anos. Então, não há nenhuma igreja que consegue desenvolver trabalhos grandes. Só que entrando nessa igreja, o que ele sentiu? Ah, essa igreja é centrado no Pastor Park. Todos os pastores estão voltados para o Pastor Park. O Pastor Park está no meio de toda essa missão. Por isso, eles podem ir para uma única direção juntos. E essa direção, que direção é essa? Pregar o evangelho em toda a Europa. Então, pastor, por favor, sabe, nós precisamos dessa cultura da missão Boa Notícia nas igrejas aqui da Europa. Por favor, espalhe isso aqui. Realmente, pessoal, eu vejo que Deus está sendo manifestando a nossa igreja no mundo. Eu acho que não é só na Europa. No mundo inteiro, Deus estabeleceu o seu servo, levantou a nossa missão, e uma coisa que nos dá muita esperança é que as igrejas da Europa se corromperam, muitas pessoas partiram do cristianismo, estão se convertendo para o islamismo, né? Então, já que as outras igrejas se corromperam, a nossa igreja que ainda se mantém está sendo mais destacada. Incrível! Eles vendo a nossa missão de longe, eles enxergam isso. Pessoal, a coisa que Deus mais se alegra é unir o coração com a igreja. E a coisa que Satanás mais teme também é isso. O nosso coração se unir com a igreja. Eu nunca imaginei, sabe, nunca sonhei em viver essa vida. Mas, unindo o coração com a igreja, também seguindo a voz, né, aceitando pela fé a voz do servo de Deus, Deus conduziu a minha vida de uma forma muito incrível. Pessoal, que todos vocês se unam com a igreja. Espero que vocês sejam as pessoas unidas com a igreja. Eu vou terminar aqui, eu vou orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. O Senhor nos conduziu dentro da fé, junto com a igreja, com o coração unido com a igreja, e te agradecemos. Senhor, a todos que estão escutando a pregação agora, que a tua graça possa habitar no coração de todos e que este ano possam estar junto com a igreja e juntos nós possamos anunciar o evangelho. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos. Muito obrigado.